Boa noite, irmãos. Graças e paz da parte de Jesus a todos. Você que nos visita, seja bem-vindo. Você que está participando do culto nessa noite pela transmissão também, que Deus abençoe. Seja bem-vindo a esse culto, a esse momento tão especial que a igreja tem, quando ela cultua, Deus se reúne para cultuar ao Senhor. Eu quero convidar os amados para abrirem suas Bíblias ou acessarem no seu aplicativo, né? O texto está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18. E nesse capítulo você vai manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler o texto. Durante essa reflexão nós vamos caminhar dentro de um processo, né? E cada trecho vai nos direcionar nesta noite. Ezequiel, capítulo 18. Palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? O texto da palavra de Deus, quando você procura, é o texto que fala de alguma coisa sobre a justiça de Deus e a família. Quero ressaltar para os irmãos, para as irmãs vão estar nessa noite com sua família, está em missal, a serviço da BIC. Os irmãos sabem que ele agora é coordenador também da BIC, e nessa noite então ele está lá dando assistência como coordenador da nossa associação. O texto diz assim: a voz do versículo, capítulo 10. Recebi contra a mensagem do Senhor. Estou na NVT, na versão NVT. Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Amém? Até aqui nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, de direção de Deus. Querido Deus, Pai eterno, Senhor de nossa bondade, mais uma vez, nesta noite, oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, para que o Senhor nos dê direcionamento, para que o Senhor fale aos nossos corações, nos capacite a entender a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração que fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu quero pensar com os amados nessa noite sobre esse tema família e justiça divina, porque pensar em justiça divina, pensar em família e justiça divina, pensar nesse tema é pensar que cada um de nós, embora vivemos numa família, seja ela pequena, 2 pessoas, apenas um casal, ou com filhos, independente do número de filhos, ou um grupo de pessoas que vivem na mesma casa, no mesmo ambiente, compartilhando as mesmas necessidades, nós temos uma individualidade diante de Deus. E que o texto nos apresenta que cada um de nós receberá a recompensa pelas nossas próprias decisões. Por só imaginar, irmãos, que de algum momento nós podemos ser castigados por Deus, podemos ser julgados pelo Senhor e condenados pelo Senhor por causa do pecado do outro, por exemplo, de um pai, de um avô, de um antepassado, ou de alguém que está indo em nosso convívio, é pensar que Deus é injusto. E esse pensamento, ele é um pensamento que vai na contramão daquilo que a palavra de Deus diz. É dizer que Deus não sabe julgar, que Deus não sabe conduzir as situações e as circunstâncias de maneira justa. É esse tipo de pensamento cultural que estava disseminado no coração, na cultura do povo de Israel, que está sendo combatido pelo profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um homem levantado por Deus no tempo em que o povo está triste, está angustiado e amargurado porque estava exilado, estava castigado por Deus no exílio. E esse pensamento se levanta lá. Havia uma crença popular que dizia que os dentes estragados dos filhos era por consequência do pecado dos pais. Os pais comeram uvas verdes, então os filhos agora estão com os dentes estragados. Ou seja, eles cometeram pecados, eles erraram, e nós, os filhos, é que estamos sofrendo
sofrendo as consequências dos erros dos nossos pais. Então a geração de Ezequiel, além de acusar os pais deles serem responsáveis pelo castigo, por aquele exílio, eles estavam acusando a Deus de se tornar injusto, porque eles não mereciam aquela sentença, não mereciam aquela condenação, não mereciam estar passando por aquele momento. Então eles entendiam, com esse comportamento, com esse pensamento, com a disseminação desse provérbio, que era um provérbio falso, eles disseminavam em seus corações o entendimento de que não foi eu culpado. Por que eu tenho que pedir perdão? Por que eu tenho que me consertar diante do Senhor? Se a culpa é dos meus pais, se a culpa é da geração anterior, por que primeiro? Por que eu estou fazendo aqui? E depois, em que eu tenho que me arrepender? Em que eu tenho que confessar o pecado? É o que os profetas pregaram naquele tempo. O povo precisa se arrepender. O povo precisa se converter ao Senhor. O povo abandonou o Senhor, foi para a idolatria, foi para longe de Deus, e esse povo precisa se converter ao Senhor. Então eles diziam no seu coração: não precisamos nos converter, não precisamos nos arrepender, porque nós não somos culpados disso. A culpa é dos nossos pais, e o Senhor está sendo injusto conosco. Então, por causa desse comportamento, desse pensamento, Ezequiel agora, nesse trecho, está combatendo esse povo, esse pensamento, esse entendimento, essa postura do povo. E nesse combate ele faz 3 alertas ao povo que Deus manda ele fazer. O primeiro combate está nos versos 2 e 3, quando Ezequiel diz para o povo: esse provérbio não deve ser mais citado, pois não reflete a justiça de Deus. Ele diz no versículo 2: por que vocês citam esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como ouviu, diz o Senhor soberano: vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. É uma ordem de Deus, através do profeta, dizendo: vocês não podem mais citar esse provérbio. Esse provérbio está proibido no meio de vocês. No versículo 4, o profeta Ezequiel faz um outro alerta, traz uma outra ordem da parte de Deus, ou traz uma outra palavra da parte de Deus. Ele diz que todos pertencem ao Senhor. É Ele quem vai tratar com cada um sobre os seus próprios atos. Versículo 4 ele diz: pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. O Senhor está dizendo, irmãos, que os princípios, a lei de Deus, né, os atributos do Senhor foram colocados em cada coração. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente é munido dos ensinamentos do Senhor, está munido da essência de Deus, dos princípios eternos do Senhor, da santidade de Deus, de modo que eles não podem acusar ninguém, porque todos pertencem a Deus, todos são criação de Deus, todos são criatura de Deus e devem então se portar assim, entender que Deus tem todos em suas mãos. Mas Ezequiel traz uma terceira palavra. Nos versos do versículo 4, no final, ele diz assim, na parte B do versículo: aquele que pecar é que morrerá. Lá no versículo de número 20, se você discorrer aí na sua Bíblia, ou dar uma rolada aí no seu celular, ele diz: aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, o pai não será castigado pelo pecado do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. O que Ezequiel traz, o último alerta, o último princípio para o povo entender, é que Deus vai tratar com cada um sobre suas próprias responsabilidades. Então ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A partir daqui, irmãos, ele cita 5 exemplos para ilustrar a sua palavra. E esses exemplos eu gostaria de usar aqui os irmãos nessa noite, fazer aqui um teatro muito rápido, né? Eu queria chamar aqui um irmão para me ajudar. Vou chamar aqui o Francisco. Vem cá, Francisco, fica aqui à frente para mim, por favor. Aqui à frente. Vire para a igreja, manda o tiozinho. O tiozinho não está nada a ver com a mensagem. Ele cita o primeiro exemplo, o primeiro alerta para a igreja, para o povo de Deus. O primeiro exemplo é do homem justo.
dos versos 5 a 9. Eu não vou ler o texto, apenas vou resumir, usando o Francisco como exemplo. O texto diz que o Francisco é um homem de Deus, servo do Senhor, que foge da idolatria, é um homem temente a Deus e que é justo com as pessoas, que não trata as pessoas com usura, não trata as pessoas, não cobra o juro das pessoas, mas ele as trata com justiça. É um homem fiel ao Senhor, e por causa da fidelidade dele, por causa da vida que ele escolheu, diz o texto que ele viverá. Mas o Francisco teve um filho, eu quero chamar de Leonardo. Leonardo agora é filho do Francisco. Filho do Francisco, Leonardo, fica aqui do lado do seu pai. Leonardo é filho do Francisco. Já é dono de uma clínica dentária. Bem. O segundo exemplo está nos versos 10 a 13. Eu vou apenas resumir pela pessoa do Leonardo. O Leonardo é gerado pelo Francisco, mas o Leonardo olhou para o pai dele, para o caminho justo do pai dele, e falou: você não quer esse caminho. E ele vai para longe do caminho do pai. Ele agora vai para a idolatria. Ele começa a ser injusto com as pessoas e age com usura das pessoas e cobra ajuda das pessoas, e ele oprime as pessoas. O Leonardo, diz a palavra de Deus, por causa da escolha dele, ele será condenado. Veja uma coisa interessante: o Leonardo não vai ser justificado porque o pai dele, o Francisco, era justo. Ele não recebeu a herança de justiça, ele recusou seguir o caminho do pai por causa da sua injustiça, da escolha que ele fez. Ele morreu. É o que diz o texto. Mas o Leonardo teve um filho. O filho do Leonardo é o Xota. O Leonardo teve um filho. Vai receber por herança também uma clínica dentária. O Xaldo, esse terceiro exemplo, está nos versos 24, aliás, versos 14 a 19. O Xaldo, o filho do Leonardo, o neto do Francisco. O Xaldo olhou para o caminho do pai dele e disse assim: eu não quero esse caminho. Ouviu a voz do Senhor e entendeu no seu coração que o Senhor era justo. E ele então agora resolve no seu coração, ele escolhe no seu coração servir a Deus. E ele começa a servir a Deus, amar a Deus, fugir da idolatria, servir ao Senhor de todo o coração, a ser justo com as pessoas. Diz o texto que o Xaldo não será justificado por causa dos atos do seu avô Francisco, e não será condenado por causa dos atos do seu pai Leonardo, mas será justificado por causa da escolha dele. Amém? É o que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus conta um quarto exemplo, uma outra suposição. Suponhamos que o Francisco, no alto de sua justiça, de seu amor por Deus, olha para aquele caminho e fala assim: esse caminho não está dando certo para mim. Muita decepção. A igreja, as pessoas são injustas. A minha família é injusta. Quer saber? Deus tem feito coisas injustas comigo. Eu vou abandonar o Senhor. Então o Francisco resolve abandonar o Senhor. Resolve fugir da presença de Deus e ir para o caminho da perversidade. Diz a palavra de Deus lá nos versos, deixa eu lembrar aqui os versos, dos versos 24 e 26, ele diz assim, diz a palavra de Deus, que esse homem, porque abandonou o caminho de justiça, aquele caminho de justiça que ele havia praticado anteriormente, será esquecido. O que vai ser lembrado é o caminho que ele escolheu no final, o caminho da impiedade. E por causa dessa escolha que ele fez, ele será condenado. Então veja, um homem que era justo resolveu seguir o caminho da injustiça, e por causa do caminho da injustiça que ele escolheu, os bens, as coisas boas que ele tinha feito foram apagadas, e agora o Senhor se lembra do caminho íntegro que ele carrega. Mas o Leonardo também, que era um homem infiel ao Senhor, que era um homem que não amava a Deus. Versículos 27 e 28, Leonardo então resolve se arrepender dos seus caminhos. Ele olha para a vida, olha para a palavra de Deus e fala assim: que caminho perverso é esse que eu estou seguindo? Ele se arrepende, ele se encontra com o Senhor, ele se arrepende do seu caminho de perversidade. Ele agora muda de vida, ele foge da idolatria, ele joga os ídolos fora, ele joga aquele caminho de perversidade fora e vive uma novidade de vida. Diz a palavra de
Deus, que o Leonardo, agora com essa novidade de vida, todos os pecados que ele cometeu anteriormente serão apagados, esquecidos, e diante do Senhor que será lembrado. É o que ele no final escolheu. Ele escolheu o caminho da justiça, por isso ele foi absolvido e viveu. Amém? Muito obrigado aos irmãos. Vamos aplaudir os nossos atores. Muito obrigado. Muito obrigado aos atores. Para você entender que cada homem, cada mulher, cada filho, cada neto, cada bisneto, em sua geração, em seu tempo, segundo o que a palavra de Deus nos orienta, ele tem o dever de fazer as suas escolhas. Ele não recebe por herança nem as bênçãos e nem as da maldição, mas ele precisa olhar o que está acontecendo à sua volta e fazer a sua escolha. Diante desse exemplo, irmãos, o Senhor faz uma pergunta: quem é injusto? Porque ele estava sendo acusado de injustiça. Olha o versículo 25 comigo. O verso 25, o Senhor cobra no povo depois de fazer toda essa abordagem. O profeta então é chamado pelo Senhor a dizer ao povo: vocês, porém, dizem, o Senhor não é justo. Ouça o povo de Israel, quem é injusto? Eu ou vocês? Vocês me acusam de ser injusto, vocês me acusam de não saber julgar. E como é que vocês podem dizer isso? É o caminho de vocês que está injusto. A verdade, irmãos, é que o ser humano, desde o seu princípio, lá no Jardim do Éden, tem dificuldade de assumir seus próprios erros. Por isso ele vive acusando Deus de injustiça. Ele vive colocando a responsabilidade sobre aqueles que são seus antepassados, os seus pais, colocando a culpa nos outros. Lembra de Adão? Adão disse que a culpa foi de Eva. Eva disse que a culpa foi da serpente. Mas o que Deus fez com cada um, tratou com cada um, segundo a responsabilidade que cada um tinha diante daquele pecado. Quem de nós nunca presenciou, nunca viveu, nunca reclamou com Deus, nunca cobrou de Deus por causa do problema do passado? Eu vivo essa situação, eu passo por isso nesse tempo por causa dos meus pais. Eu passo por esse tempo por causa daqueles que me antecederam. E assim vão perpetuando esse tipo de comportamento, acusando o Senhor. Por que, Senhor? As pessoas até perguntam: por que, Senhor, permitiu que Adão pecasse? O Senhor é todo poderoso. Por que permitiu que Lúcifer se rebelasse no céu? O Senhor é todo poderoso. Essa é a justiça de Deus, permitir que o homem, que cada criatura sua, faça as suas escolhas. O desejo do Senhor é que cada criatura, o homem, a mulher, escolha por Ele. É bem verdade, irmãos, que pode acontecer. Nós podemos trazer heranças do nosso passado. Acontece. Um filho que passou, uma filha que passou por um lar onde havia violência, onde havia injustiças, foi preterido, onde havia preferências, e sofreu. Traz como herança da sua família, traz como carga da sua família e constrói uma outra família sobre esse alicerce das lutas que enfrentou no passado. Pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas profundamente deprimidas, pessoas aprisionadas porque trazem da família anterior heranças e vão carregando essa herança. Mas o profeta Ezequiel, irmão, diz que o que importa é o que eu vou fazer a partir de agora. Sim, eu fui abusado ou abusada na infância, eu fui injustiçado na infância, eu sofri alguma coisa horrível, eu tive traumas na minha vida, na minha família. Mas e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Como que eu vou trabalhar tudo isso? Eu vou perpetuar isso no meu coração? Vou endurecer o meu coração? Vou arrumar culpados para essa realidade? Vou me escorar na culpa dos outros? Ou vou tentar resolver? Vou tentar mudar? O Senhor, irmãos, diz para nós nessa noite que Ele tratará com os nossos pais sobre o que eles fizeram. E Ele tratará conosco aquilo que nós estamos fazendo. E Ele tratará com os nossos filhos aquilo que os nossos filhos vão escolher. O desejo de Deus, é importante nós lembrarmos disso, é abençoar. O desejo de Deus é ministrar a sua cura. O desejo de Deus é interromper todo esse sentimento, toda essa prisão que cada um de nós pode estar atravessando a vida.
O Senhor pergunta, o Senhor responde, lá no final do texto, no capítulo, no versículo 32, ele diz: não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano, arrependam-se e vivam. No versículo 31 ele faz um questionamento: deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. E ele pergunta: por que morrer, ó povo de Israel? Por que morrer? Estamos, irmãos, no mês da família, e o objetivo é nos levar à responsabilidade individual, embora sejamos uma família, como dissemos no início dessa reflexão. De repente na sua casa você e sua esposa, de repente na sua casa você e seus filhos, de repente você mora com um avô, com um tio, não importa as pessoas que é a sua família, da sua casa, é uma família, e às vezes as famílias são grandes, e se reúne aquele povo todo ali, né? E todo mundo almoça junto, todo mundo, então aquele grupo, aquele que tem um patriarca e vários núcleos familiares que se reúnem, aquele povo todo influencia a nossa vida. Aquele povo mexe com a nossa cultura, mexe com o nosso coração, mexe com nossos pensamentos, transforma no nosso caráter. Aquele povo é responsável pelo que somos, é a nossa história. Mas nós precisamos entender que nós somos um indivíduo, e Deus trata com cada indivíduo a responsabilidade que nós temos diante dele. Então, por exemplo, você, marido, ame a Deus acima de todas as coisas, arrependa-te dos seus pecados, deixe Deus transformar a sua vida, ame sua esposa e trate com carinho, com amor, com dedicação, com delicadeza, porque diz o apóstolo Pedro que é o vaso mais fraco. Essa é a sua responsabilidade individual, não importa o tamanho da sua família, não importa a herança que você trouxe. Você, esposa, tem a responsabilidade de amar e se sujeitar ao seu marido no Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 22. Por isso, busque a Deus, ame de todo o coração e confesse seus pecados, sendo obediente a Deus em tudo. Você, pai, você, mãe, não provoque a ira dos seus filhos, mas procure guiá-los com justiça no amor do Senhor. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 4. Seja fiel a Deus, cumpra os seus desejos e ame de todo o coração. E você, filho, o que dizer sobre sua responsabilidade diante dessa família? O que dizer de sua individualidade no seio de sua família? A palavra de Deus orienta você que você deve honrar os seus pais. Esse é o capítulo 20, versículo 12. A palavra de Deus diz que você não pode, não deve, o conselho é: não despreze o conselho do teu pai, nem a orientação da sua mãe. Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9. E ela orienta: creia em Deus, creia em Jesus e seja fiel a Ele até o fim. O importante é que cada um faça a sua parte. Cada um tem o seu papel. Nós não podemos, irmãos, ficar nos escorando e nos apoiando no erro e nas falhas dos outros, as falhas da nossa família. Por exemplo, há maridos piores do que nós, há esposas piores do que as nossas, vamos dizer assim, há filhos piores, há irmãos piores, mas eles não podem ser a nossa bengala, porque a nossa orientação é seguir aquilo que o Senhor tem nos orientado. Porque Ele é o nosso manual de fé e prática. Seja fiel a Deus e cumpra o seu papel, a sua posição na família onde você está, não se escorando nos erros das outras pessoas ou que os seus antepassados fizeram ou deixaram de fazer. Então você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se entregar ao Senhor, você precisa consertar a sua vida e dizer para o Senhor não. A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Jabes, agora eu não vou lembrar qual é a referência. Mas diz o texto que o nome dele se chama Jabes, porque a mãe dele sofreu, teve muita dor na hora do parto. E ela colocou o nome dele de Jabes, porque com muita dor eu te concebi, ele disse. Mas Jabes não aceitou aquele estilo. E ele diz o texto que Jabes orou, e Deus o abençoou de tal maneira que ele foi um dos homens mais ricos do seu tempo. Jabes não aceitou o cargo que tinha colocado sobre ele. Ele entendeu que ele, como
o Senhor poderiam ter um relacionamento diferente daquilo que as pessoas colocaram sobre ele. Ele poderia dizer no seu coração: eu sou homem, sou filho dos cheio de dores, porque a minha mãe colocou meu nome desse jeito, porque ela sofreu por minha causa, e por isso eu não vejo sofrimento. Mas não ignorou a Deus, não aceitando a sua sentença, e buscou o Senhor, e o Senhor mudou a sua realidade. Então é importante que você entenda que você precisa deixar Deus ser Deus na sua vida. O povo dizia: Senhor, a culpa é sua. Por que dizia isso? Porque não queriam se arrepender, não queriam se submeter. E quando eu não me arrependo dos meus pecados, quando eu não me submeto dos meus pecados à autoridade do Senhor, eu estou dizendo para Deus que Ele não existe, que Ele não é justo, e eu não preciso dEle. Quando eu confesso, quando eu me arrependo de um Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, deixa Deus ser Deus na sua vida. Mas também você precisa aprender e entender que você precisa deixar Deus ser Deus na vida das pessoas que estão na sua casa. Você precisa deixar Deus ser Deus na vida do seu marido. Você precisa deixar Deus ser Deus na vida de sua esposa. Deixar Deus ser Deus na vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Ele precisa ser Deus na vida das pessoas. Então, por causa disso, você marido, você esposa, você deve deixar Deus ser Deus na vida do seu cônjuge. Deve deixar, você que é pai, você que é mãe, deve deixar Deus ser Deus na vida dos seus filhos. Você, filho, deve deixar Deus ser Deus na vida dos seus pais e dos seus irmãos. Sabe por que você deve deixar Deus ser Deus na vida deles? Só Deus tem poder para transformar o coração das pessoas. Só Deus tem poder de atingir os problemas e as dificuldades que as pessoas têm. Só Deus tem poder de transformar as situações. Só Deus tem poder de transformar o coração de pedra no coração de carne. As suas muitas palavras, muitas vezes, vão causar enfurecimento, só vão atrapalhar, causar intriga, mas problemas não vão quebrar corações, mas vão endurecer ainda mais. Quantas esposas, irmãos, estão batalhando no ouvido dos seus maridos como um sino que não para de soar? Esse homem não muda, esse homem não se converte, e fala no ouvido, e fala, briga, discute, quer socar na cabeça do coração do marido, que Deus aqui, ele tem que ser transformado, tu tem que ir para a igreja, tem que ser isso aqui humilha, esmaga o marido. Se você, mulher, fizer a sua parte, que a Bíblia tem mandado você fazer, e deixar Deus ser Deus na vida do seu marido, alguma coisa pode acontecer. Da mesma forma, as mães com seus filhos, os pais com seus filhos, chegam a ser chatos às vezes, tanto que insistem, que apertam e falam. Deixa Deus ser Deus na vida deles. Eu vou dizer uma coisa para você, mãe, para você, pai. Você está interessado na conversão, no arrependimento do seu filho, na transformação do seu filho, do seu esposo, do seu cônjuge, dos seus pais? Muito mais do Senhor. Não tem ninguém que ama mais aquela pessoa que você ama na sua casa que tem Deus. E mais, o único que tem capacidade de transformar corações é Ele. As nossas muitas palavras acabam atrapalhando o Senhor, acabam atrapalhando a pregação, a ministração do Evangelho. Diz a palavra de Deus que o marido ganha a esposa na oração, a esposa ganha o marido na oração. Ganhe o marido fazendo o que você precisa fazer, ganhe a esposa fazendo o que você tem que fazer, e o resto, joelho em terra e boca no pó. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6, o profeta vai dizer: não é por força ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então é o Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo de Deus tem poder de penetrar no coração do homem e de lá dentro arrancar de lá as feridas, as amarguras, os pecados, os vícios, os grilhões que estão aprisionando esse ou aquela, aquele ou aquela que está aprisionado, causando dor. Ele tem poder de transformar esse coração de pedra no coração de carne, transformar numa nova criatura. Não você, nem eu, nem homem ou mulher algum tem poder para fazer isso. Nós precisamos deixar Deus ser Deus na vida daqueles que nós amamos. Queremos tomar o lugar de Deus e
aqueles que nós amamos. Vamos apenas ser instrumentos de Deus, agir na hora que Deus quiser e fazer aquilo que Deus orientar. Amém? Amém? Amém. Gente, é difícil de liberar. Libera. Facinho, mas vai transformação na sua casa. O conselho, portanto, é clame a Deus. Clame a Deus. Clame a Deus por sua própria vida, porque Ele pode restaurar todo o seu ser. Então você, por exemplo, que está aí amargurado, deprimido, triste, que traz sobre o seu ser uma carga de história que você recebeu como herança ou por consequência de atos errados do passado. Clame a Deus por você. Faça como Jabes, ore ao Senhor. Senhor, me cura, me sara, me restaura. Toma o meu coração, toma o meu ser. Aquela situação que aconteceu, aquela história, aquele ponto, aquele momento que aconteceu na minha vida, eu não quero mais ficar escravizado aquilo. Tem me causado dor, e essa dor que eu estou trazendo, eu tenho transmitido àqueles que eu amo, meu marido, minha esposa, meu filho, meus pais. Me transforma, Senhor, me liberta, me restaura. Clame a Deus por você, admita que você está passando por essas situações na sua vida hoje, porque você não consegue se arrepender e se entregar. Mas também clame a Deus por sua família, clame a Deus por seu cônjuge, clame a Deus por seus filhos, clame a Deus por seus pais, seus irmãos. Deus pode curar a sua casa. Amém? Deus pode curar a sua casa. Parece que às vezes nós não cremos nisso. Parece que às vezes nós não tomamos posse dessa palavra e desse poder de Deus. Peça a Deus quebrantamento para que haja arrependimento e confissão de pecados na sua casa. Que as pessoas parem de acusar o Senhor pelas suas próprias dificuldades, parem de acusar os outros de serem responsáveis pelas suas desgraças, mas que confessem a Jesus a culpa de suas próprias mazelas. Eu vi um tempo atrás uma esposa que dizia: eu era uma pessoa rigorosa com meu marido, que eu aprendi na minha casa que eu devia tomar as rédeas do meu lado, devia me submeter a homem nenhum. E por causa desse aprendizado, ela trouxe essa carga emocional e ela começou a ser uma esposa bem difícil. Mas um dia o Espírito Santo falou no coração dela e ela resolveu mudar de atitude. Diz que aquele marido virava as costas, não queria mais ouvir, não queria mais dar atenção para ela. E quando ela mudou de atitude, começou a ser mais serena, começou a orar, pedir a Deus sabedoria, abaixou o volume da voz, arrefeceu o seu coração, acalmou o seu espírito e começou a ser a esposa que a Bíblia orienta. Ela disse: pastor, na casa tudo bem. Meu marido até disse para mim: olha, você está diferente. Agora eu tenho prazer de sentar para conversar com você, de ouvir o que você quer dizer. Deus transforma, irmãos. Deus transforma. Então peça a Deus quebrantamento, peça a Deus libertação. Importante ressaltar que esse conselho vem para nós nessa noite, para você e para mim, movidos por um desejo íntimo do coração de Deus. Os versos 31 e 32 dizem que Ele quer que todos vivam no amor. É desejo do Senhor que todos vivam no amor, que todos sejam restaurados, que todos sejam abençoados. Você sabia que no capítulo 31 de Jeremias faz essa mesma palavra? Vai chegar um dia em que o restaurador vier, que o Filho rebento de Deus virá, e Ele vai restaurar todo Israel, de modo que essa palavra, que esse provérbio, os pais comem uvas verdes, os filhos é que os dentes dos filhos se estragam, nunca mais será proferido em Israel. Porque as pessoas não reconheceram seus próprios pecados e vão receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, o profeta diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós,
declara o Senhor. Plano de fazê-los prosperar, não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e trarei de volta do cativo e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. É desejo do Senhor restaurar a nossa vida, arrumar a nossa casa e nos colocar de volta no relacionamento com Ele. O plano de Deus é trazer tudo de volta. Do fundo do coração, meus irmãos, o desejo do Senhor é curar você, sarar a sua família, sarar a sua casa. O que o Senhor diz a Salomão, quando ele termina de construir um templo, é muito maravilhoso, porque ele diz para Salomão o seguinte: olha, ainda que um dia eu cerque as portas do céu e não deixe cair chuva, não deixe e mande pragas e mande pestilência sobre você, mas o dia que vocês clamarem a mim, se humilharem diante de mim, eu os ouvirei do céu e sararei a vossa terra e curarei as vossas feridas. O caminho, irmãos, para uma terra sarada, para um coração curado, para uma família abençoada, onde todos cantam louvores e adoram ao Senhor, onde todos servem a Deus, é o caminho do clamor ao Senhor. Corações quebrantados e contritos, Deus, nosso Deus, não despreza. Contudo, se os nossos corações ficarem endurecidos, vamos ficar reclamando de Deus, vamos ficar reclamando do nosso passado, dos erros que os outros cometeram, e vamos caminhando direto para a morte. A pergunta é: qual é o caminho que você deseja trilhar? Qual é o caminho que você deseja que a sua família trilhe? O caminho da eternidade ao lado do Senhor, que passa pelo arrependimento e confissão do pecado, que passa pela autoavaliação e pela autossujeição a Deus. Ou o caminho da perversidade, do castigo de Deus, que passa pela insujeição, pelo coração endurecido, acusando os outros das nossas dificuldades. A pergunta que você precisa fazer é essa: você deseja se curar? Você deseja a cura de sua casa? Então clame pelo Senhor, clame por Jesus, e Ele virá e vai restabelecer a justiça sobre sua vida e sobre a vida daqueles que você ama, se eles desejarem essa verdade. A verdade é que se você tomar uma decisão de se arrepender, deixar Deus ser Deus na sua vida, a sua atitude vai influenciar a sua casa. E a sua casa poderá ser transformada pela transformação que Deus fez na sua vida. Os outros serão contagiados. E Deus agirá também no coração dos outros. E você poderá dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesta noite. Eu quero convidar você a fazer 3 orações. A primeira é você falar com você. Que talvez você esteja com uma carga pesada no seu coração. Você precisa abrir mão dessa pecado. Você precisa abrir mão desse fardo que é muito pesado para você. Pare de acusar os outros, pare de acusar a Deus. E diga: Senhor, eu sou pecador, a culpa é minha. Tudo bem que eu trago os sofrimentos da minha vida, mas eu quero que o Senhor me cure nesse mal. Eu sou pecador, eu preciso que o Senhor me cure. Me ajude, me ensine a perdoar. Me ensine também a reconhecer os meus próprios erros. Porque agora eu sou um homem e uma mulher e tenho decisões a tomar. E essas decisões
Ainda que minha casa tenha muitas pessoas, eu quero me relacionar com o Senhor. Então confesse os seus pecados, as suas dificuldades. Peça a Deus para a ministração do seu coração. Deus passeará por você. E entrará pelas suas entranhas e arrancará de lá toda a amargura. E aos poucos Ele vai transformando o teu ser, a tua história. Então Ele vai transformar a tristeza, a amargura em riso. Vai transformar o choro em dança, em alegria e felicidade. Vai transformar o coração de pedra no coração de carne. Deus vai restaurar a sua vida. E aí você vai começar a orar agora pela sua família. Por aqueles que te causaram dor. Por aqueles que te causaram sofrimento. Vai orar por aqueles que estão ao seu lado, na sua casa, pelo seu marido, ou esposa, seu pai, ou seu filho. Pedindo a Deus, Senhor, eu os entrego nas suas mãos, porque não tem mãos melhor para lutar com eles nas dificuldades dele. Eu sonho com um marido melhor. Eu sonho com uma esposa melhor, fiel ao Senhor. Eu sonho com filhos crentes verdadeiramente no Senhor. Eu sonho com os meus pais convertidos a Ti. Mas eu não posso fazer nada além do que o Senhor tem me autorizado a fazer, que é falar, que é ser testemunha, que é cumprir o meu dever. Diante disso vai sendo penetre no coração deles e faça aquilo que o Senhor pode fazer. Clame hoje, amanhã e sempre, até o Senhor responder as orações. Há um cântico que nós cantamos e nós vamos entoar esse cântico agora. Ele diz justamente isso. Jesus, eu quero declarar seu nome. Eu quero declarar seu nome sobre toda a família, sobre toda a casa, sobre todos os lugares. Porque no teu nome há poder, no teu nome cura. Transforma, Deus amado, essa realidade. Enquanto nós cantarmos essa música e chegarmos no ponto de declarar sobre as ruas, sobre sua família, declare sobre todos os lugares, você vai erguer a sua mão, vai declarar sobre sua família, vai declarar sobre sua casa, vai declarar sobre esse bairro, nessa comunidade que nós vivemos, irmãos. A família sendo destruída por causa da prostituição. Há homens deixando o dinheiro na sua casa para poder se prostituir, para poder beber. Há moças, há mulheres aprisionadas porque tiveram uma história de família, talvez até de violência nos seus lares, e precisam de libertação. E Jesus pode libertar esses corações, porque nele há poder de restaurar a família, de devolver a esposa para o seu marido, devolver o marido para a sua esposa, devolver filhos para a sua casa. E o Senhor tem poder de ministrar cura sobre todos os lugares. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse cântico em nome de Jesus. Declare por Deus, por toda a sua família, em nome de Jesus.